pessoal, tudo bem? E aí, como é que foi essa semana de folga, né? Semana passada vocês ficaram de folga aí, não teve atividade na plataforma. E essa semana voltando aí com a corda toda, tá bom? Para realizar as atividades, tá? E nós vamos continuar falando mais sobre teatro, né? Semana passada a professora falou um pouquinho e essa semana... E aí a gente vai continuar falando sobre teatro, tá bom? Quero que vocês prestem bastante atenção, é curtinho aqui que a professora deixou aqui esse PowerPoint para vocês, mas prestem bastante atenção porque através da explicação que a professora vai dar aqui agora, tá? A professora vai pôr as questõezinhas, vai deixar as questõezinhas lá no quiz para vocês responderem, tá bom? Então tem que prestar atenção aqui na aula para vocês responderem as questões lá de boa, beleza? Então vamos lá. Como que foi, né, o teatro no Brasil? Como que foram as primeiras representações de teatro no Brasil, tá bom? Quando a gente vai falar de teatro, né, a professora acho que já falou para vocês na aula passada que o teatro vem lá desde a pré-história. Mesmo o homem lá, né, primata, que não sabia conversar, só balbuciava, eles usavam o teatro como uma forma de comunicação, como uma forma de agradecimento lá, uma colheita, uma caçada, né? Então eles faziam as representações, tá? Eles usavam peles de animais, né? Usava cabeça e fazia toda aquela representação através de mímicas, porque eles não sabiam falar, tá bom? Depois, o teatro tal como a gente conhece hoje, desde a formação lá das arquibancadas, né? Aquela forma assim, começa mais baixo, depois vai subindo, né? Para quem tá na sua frente não atrapalhar. É igual quando a gente vai no teatro, né? Então, o teatro, como a gente conhece hoje, surgiu lá na Grécia, né? Com os gêneros teatrais comédia e tragédia. Então, comédia baseado nas coisas alegres, né? As zombarias, zoação que eles faziam, tá? E o drama, né? Um pouco baseado na mitologia grega, né? Então, não sei se alguém já leu alguma coisa de mitologia, tá? Normalmente são baseados em tragédias, os finais dessas mitologias terminam em tragédias, tá bom? O teatro naquela época era realizado nas encostas das montanhas, né? Eles procuravam fazer as arquibancadas ali por conta de som, porque não existia tecnologia, né? Então fazia ali na encosta da montanha, o teatro ficava aqui embaixo, né? E o artista falava num tom mais alto e ali o som, né, chegava ali, batia naquela montanha ali assim, naquelas arquibancadas altas, né? Naquelas arquibancadas cabia em média mais ou menos, diz a história aí, 14 mil pessoas. Então vocês imaginam um teatro com 14 mil pessoas sem microfone, né? Tá? Então o teatro na Grécia era representado dessa forma. E eles começavam as representações teatrais logo ao amanhecer, né? E ia até o entardecer ali, porque não tinha energia, tá bom? As mulheres não podiam representar, não podiam fazer teatro. Vocês sabiam disso? Que as mulheres não podiam fazer teatro lá na Grécia, porque as mulheres não eram consideradas como cidadãs. Ah, professora, mas e quando tinha um personagem feminino para representar? Eles usavam máscaras, então eles faziam as máscaras muito bem feitas, né? Porque essas máscaras também, sejam de homens, seja de mulheres, seja de animais, ajudava a dar ênfase. O que é ênfase? Marcar, evidenciar mais o personagem. Porque eles estavam representando ali, então aquela pessoa que estivesse lá em cima, bem no alto, conseguia ver, né, o personagem ali, tá? Então eles colocavam um sapato com um solado de madeira para ficar mais alto. O figurino, né, que a gente já viu aí. O que é figurino? É a roupa que o personagem usa. Eles usavam umas túnicas, né, tipo aquelas roupas de padre, né, aquela roupona branca lá assim. Então eles usavam aquelas túnicas, tá? Usavam máscaras, né? E normalmente os personagens eram só feitos por homens. Quando tinham representar um personagem feminino, eles escolhiam um homem que não tivesse barba, colocavam uma máscara, né? Para representar um personagem feminino, tá bom? Então vamos lá. Aí agora a gente vai falar um pouquinho do teatro no Brasil, tá? Então aí você já viu falar disso na história, né? Brasil foi descoberto em 1500. Não foi descoberto, aqui no Brasil já morava os índios, tinha os índios. Aí vem uma caravela lá com os portugueses, eles estavam a caminho das Índias lá, né, para procurar especiarias. O que é especiarias? Eles estavam indo atrás buscar temperos, né?
E aí, no caminho no mar, eles desviaram, erraram o caminho e chegaram aqui no Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já acharam que estava chegando lá na Índia, né? E se depararam com um monte de gente, tudo pelado, tudo sem roupa, né? E aí eles perceberam que aqui no Brasil tinha uma grande riqueza, né? De ouro, de madeira, né? O pau-brasil e tal. E aí, o que esses portugueses, né, fizeram? Vamos colonizar esses índios. E aí, eles usaram, tá, o teatro como uma forma de catequizar, de ensinar a religião para o índio. Imagina o índio lá, né, todo rude ali, e ensinar a falar sobre religião. Então, o que eles usavam? Eles usavam do teatro para ensinar religião, porque ficava uma forma mais gostosa, né, mais leve ali, para eles ensinarem do que eles ficar ali falando. Então, eles usavam o teatro para catequizar, quer dizer, para ensinar a religião ensinar sobre a religião para os índios. Hoje aí vocês fazem a catequese, não é? Para fazer a primeira comunhão. E quando vocês vão lá fazer a catequese, vocês vão aprender a rezar Pai Nosso, Ave Maria, vão aprender um pouquinho sobre Deus, né? Sobre Jesus, como foi, tudo isso daí. Então vocês aprendem isso na catequese. E aí é isso daqui para ensinar os índios essas coisas aqui, seria como vocês aprendem na catequese, ao invés de ficar lá um professor falando, era feito em forma de teatro, tá bom? Então, ó, os jesuítas encontraram no teatro a forma mais fácil de civilizar os índios e, no princípio, para a educação religiosa. Então, eles usavam do teatro para civilizar, quer dizer, porque eles não eram pessoas civilizadas, né? Eles eram rudes ali, viviam né, no meio do mato ali, né? Sem nunca ter visto pessoas com roupa, nada, tá? O padre Anchieta, tá? Foi um dos que mais utilizou o que ficou conhecido como teatro de catequese, onde a preocupação era muito mais religiosa do que artística, né? Qual era a maior preocupação deles? Ensinar a religião, não arte, tá? Tendo como atores os índios domesticados. O que é os índios domesticados? Os índios que eles já conseguiram domar ali, né? Que o índio não era mais um ser selvagem, eles já tinham domesticados. Os mamelucos, o que é esses mamelucos, né? Quando a gente fala da mistura de raça que a gente tem no Brasil, né? O Brasil é um país rico em etnias aí, né? Mamelucos é a mestiça do branco com o índio, tá? Ou do branco com o caboclo. Então, essa mistura de raça aí é chamado de mamelucos, tá? Os brancos, né? E os futuros padres aí, aquelas pessoas que estavam estudando para ser padres. Então, essas pessoas que eram os atores, né, do teatro aí na época da colonização do Brasil em 1500. Faz tempinho, né, pessoal? Então, vamos lá, ó. O teatro de catequese deixou de ser o único no século XVII, quando surgiram os outros tipos de teatro que celebravam os acontecimentos políticos e festas populares. Por quê? Antes lá, né, o teatro era só uma representação para ensinar religião para os índios, para domesticar os índios. E aí, no século XVII, tá, surgiu outro tipo de teatro, onde falava de política, festas populares, onde as pessoas saíam às ruas com trajes divertidos, desfilando mascarados, cantando, dançando e tocando instrumentos. O que é muito parecido hoje com o carnaval, né, que conhecemos, tá? Então, eles mudaram o estilo teatral ali de catequizar os índios e, né, começaram a celebrar festas, né, acontecimentos políticos ali, tá? E aí as pessoas saíam com máscaras, cantando, dançando nas ruas, tocando instrumento. E assim foi se mudando o teatro. E aí esse tipo de teatro aqui a gente pode caracterizar como um teatro de rua, tá? Mas foi só em 1808, com a chegada da família real, né, da família de Dom Pedro lá, né, nas terras tupiniquins, que é aqui a terra dos índios do Brasil, né, que o teatro deu uma grande guinada. O que é uma grande guinada? Uma grande mudança, né, tá? Dom João VI reconheceu a necessidade da construção de teatro decente. Por quê? Ó, precisa de um teatro decente,
culto, né? Para o quê? Para a corte portuguesa, né? Para o rei, para a rainha, tá? Para as princesas, o príncipe, né? Então precisava de um teatro diferente, um teatro, né, de classe, visando a nobreza que necessitava de diversão. Então os nobres precisavam de diversão e precisava mudar, não ser aquele teatro, né, de qualquer jeito ali feito na rua, tal. Então precisava de um teatro de mais classe para a família portuguesa. Foi aí que grandes espetáculos chegaram ao Brasil, mas infelizmente eram totalmente estrangeiros e traziam reflexões europeias, porque o teatro veio lá da Europa e era totalmente estrangeiro, não tinha nada a ver aqui com a população que estava se formando aqui no Brasil, onde só aristocratas tinham acesso. Vocês sabem o que é aristocratas? Pessoas ricas, né? Então só os ricos tinham acesso, não tendo uma identidade brasileira. O teatro não tinha nada de coisa brasileira, nada de brasileiro, porque vinha tudo da Europa, tá? Vinha lá com os europeus e era um teatro destinado para a aristocracia, para a corte portuguesa, para os nobres, né? E não para o povo, tá? E não tinha nada de elementos da cultura brasileira em si, tá? Então os elementos que tinha, que eram narradas, as histórias que eram trazidas, contadas nesse teatro, era dos europeus, dos portugueses, né? Que eles trouxeram para o Brasil, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho dos gêneros teatrais, igual quando a gente fala gêneros de filme, né? Então que gênero de filme você gosta? Ah, eu gosto de comédia, eu gosto de romance, eu gosto de policial, drama, né? Terror, tá? Então cada um gosta de um gênero. No teatro também a gente tem os diferentes gêneros teatrais. Da mesma forma que tem no filme comédia, teatro também, né? A gente tem os stand-ups lá, que são comédias, né? Então, ó, comédia é uma peça teatral que tem o propósito de provocar riso nos espectadores, tanto pelas situações cômicas e caracterização de tipos e de costumes, tá? Drama, né? É um gênero onde o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais. O que é conflito sentimental, né? De amor, de romance. Ai, largou, né, do amor, tá sofrendo por amor. Nossa, ele traiu, essas coisas assim, tá bom? Sentimentos humanos, muitas vezes com um tema geral triste, e é entendido também como uma forma acentuada de tragédia, tá? Quem já ouviu falar daquela história do Romeu e Julieta, né? Vocês já ouviram falar do Romeu e Julieta, tá? É o quê? É um drama, né? Tá? Teatro de rua é uma apresentação de gêneros teatrais por artistas ou grupos especializados em lugares públicos, né? Tá, lugar público, na rua, tá vendo? Não tem um cenário, tá? O cenário é o próprio pessoal ali, tá? Eles chegam, né? Montam ali o que precisam ali, de repente o figurino, normalmente eles têm um figurino e fazem uma representação. Musical, da mesma forma que a gente tem filmes, né, com musicais, nós também temos teatros com musical, que envolve música, tá? O Fantasma da Ópera. No Fantasma da Ópera, ele conta uma história e ele usa da ópera, né? Quem já ouviu a música né, de ópera, né? Então, eles usam. Tá? Musical é um estilo de teatro que combina música, canções, danças e diálogos falados. A música apresenta uma forma excelente de expressar a emoção, tá? Então é um teatro que usa da música também, tá bom? Então aqui a professora colocou mais alguns, né? São vários tipos, gêneros do teatro. A comédia, que a professora já explicou aí para vocês, né? Que tem o intuito de fazer a gente rir, tá? Em geral, as peças de teatro do tipo comédia são criadas para fazer rir. Pode esconder profundas críticas, né? Pode falar de política, né? Só que de uma forma que eles usam a comédia, tá bom? Drama, né? Sofrimento da vida cotidiana, pode ser relacionado ao romance, né? Tá? O musical, que a professora explicou agora há pouquinho aí. Aqui o espectador confere uma peça que une música, canções e danças. Teatro de sombras, né? Depois eu vou deixar um videozinho aí de um teatro de sombra para vocês também aí na plataforma, tá bom? Para vocês verem. É super legal o teatro de sombra. Normalmente você usa uma caixinha, né? Coloca um papel na frente ali com uma lanterna. Você fica ali com o personagem. Normalmente você faz só a silhueta do personagem
e aquela luz bate ali. É como quando a gente usa as mãos e fica na parede fazendo animais, representação ali. Seria mais ou menos isso daí, o teatro de sombra, tá? Eu vou colocar um videozinho aí pra vocês verem. Super bacana, tá? Teatro de fantoche. Todo mundo já assistiu um teatro de fantoche, né? A professora já mostrou pra semana passada pra vocês. É aqueles bonequinhos ou aquele que é feito de meia, né? De marionete, que é feito os fios, né? Pendura no bonequinho e faz ele ficar se movimentando ali, tá? Ópera, né? Na ópera são combinados falas e música. Foi o que a professora explicou aí agora pra vocês, tá? Então são combinados música, né? Do gênero ópera, tá? E falas também. Teatro infantil, né? Contém personagens caricatas, roupas coloridas e é acompanhado por componentes musicais. Então, quando a gente fala de um teatro infantil, normalmente as roupas são coloridas e tal, e são caracterizados como personagens infantis aí. Teatro de rua, que a professora mostrou para vocês, o nome já está falando, né? É uma representação de teatro que eles apresentam na rua ali no público, tá? E normalmente eles usam, muitas vezes, de improvisação na história, tá? Eles improvisam o texto ali, tá? Pantomima, gestual, que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos através da mímica. Quem já assistiu aqui um filme do Charlie Chaplin, né? O filme do Charlie Chaplin, ele não fala, é só uma representação de facial, né, de rosto ali que ele faz aquelas expressões e corporal, mímica, né, tá? É igual quando a gente vai brincar de adivinhar nome de filme, né? Vocês têm que representar ali através da mímica um pedacinho, um trecho do filme ali que chama mais atenção, tá? E aí tem gênero teatral que é representado só através da pantomima, que é a mímica. Então você não pode falar nada, você só vai representar, fazer expressão facial de rosto, né? E expressão corporal também, vou expressar com o meu corpo, tá? E não pode ter fala, tá? Então esses aqui são os gêneros teatrais mais famosos que a gente tem aí, tá bom? Então a gente continuou falando aí hoje mais um pouquinho sobre teatro, certo? A professora vai deixar uns outros vídeos sobre teatro aí diferente para vocês apreciarem e umas questões aí no quiz para vocês responderem, tá bom? E aí na outra semana a gente faz a correção, tá bom? Se a professora colocou alguma questão você não souber, volta lá para assistir o vídeo novamente, porque a resposta vai estar sempre aí na explicação da professora, tá? Qualquer dúvida podem me chamar também no grupo de WhatsApp aí que a professora tá com vocês, tá bom? Então, beijos e até a semana que vem. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.